Fala pessoal, vamos tirar mais uma dúvida. Hoje falaremos mais uma vez, com a ajuda de Papai do Céu, se ele quiser, a respeito do adjetivo, né? Ímpio. O que significa, né, de acordo com a palavra, o significado bíblico dela e o que nós dizemos, né? Nós aprendemos a chamar as pessoas que não são crentes, que não creem, que não seguem alguma denominação, porque na verdade as denominações geralmente elas não seguem a palavra, né? Mas se alguém não faz parte de alguma denominação, né, chama as pessoas de ímpias, as pessoas que chamadas de não crentes, quando na verdade o contexto de qualquer livro que você lê, né, se for o livro dos Salmos, se for, no caso, no livro dos Provérbios, livros históricos, qualquer parte bíblica, por que Deus chamaria Acais um Deus ímpio? Por que um rei ímpio? Por que isso, né? Então, é bom esclarecer que ímpio é aquele que sabe de alguma lei ou de alguma regra e ele voluntariamente, obstinadamente, não quer obedecer aquela regra, a não ser geralmente quando é de interesse próprio. Logo, se a pessoa não sabe de nenhuma regra, de nenhuma lei, e ela age, né, de acordo com o seu conceito, com a sua consciência, ainda que essa regra, essa consciência... Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Beleza. Ainda que essa regra seja contrária a um costume nosso, a uma lei nossa, não se chama tal pessoa de ímpia, né? Chama de estrangeira ou de povo diferente. O próprio Paulo, ele diz lá na carta de Paulo aos Romanos que onde não há lei, não há pecado. Por isso que a lei veio justamente a fim de que realçasse o pecado. Se a lei não dissesse não adultere, logo, isso não seria condenado, não teria dito, como é que posso dizer? Não teria pecado. Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 7 de Romanos. Ou não sabeis, irmão, falo aos versados em lei, que a lei domina o homem só enquanto está vivo. Assim a mulher casada está ligada por seu marido, né, enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ficará livre. Por isso está vivo o marido, ela será chamada adúltera se for de outro homem. Se porém o marido morrer, fica livre. Aí ele começa aqui a falar: de modo análogo à lei, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, foste morto para a lei, a fim de pertencer a outro que ressuscitou dos mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, que através da lei operavam em nossos membros, produziram frutos de morte. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos, a fim de servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que direi, a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei. Pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando da situação através do preceito da lei, gerou em mim toda a concupiscência, pois sem a lei o pecado está morto. Você pode ver que nós temos a tendência de dizer, de fazer, né? Se alguém diz a gente, rapaz, tem que virar à direita, nós queremos virar à esquerda. Então a tendência à desobediência, porque é uma regra. Mas se não há regra, se não há lei, como está escrito lá em Juízo, no último versículo, na verdade não está falando de lei, mas diz o quê? Naquela época não existia rei em Israel. O que é rei? Rei é aquele que tem autoridade, que tem um domínio, né? É aquele que governa e que rege. Aí, como não havia rei, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos.
Por isso nós precisamos mergulhar na palavra, para saber, não ficar repetindo. Eu volto sempre tocando essa tecla, para não ficar repetindo o que os outros, mas os ímpios. Então, ímpio, gente, é todo aquele que conhece uma norma, uma regra, uma lei e desobedece porque quer. Não é porque desconhece, é porque quer. Olha o que diz aqui o Salmo 94, versículo 3 e o versículo 6. Diz assim, ó. Ad matai rechaim Jeová. Ad matai rechaim Aalozu. Até quando os ímpios, ó Senhor? Até quando os ímpios festejam? Eu quero chamar a atenção de vocês para essas três palavras, três letras, ó. Rechaim, que no hebraico quer dizer rachá. Rachá é essa palavra aqui, ó. Segundo o dicionário, gente, rachá, que aqui está no plural, rachaim, os ímpios. Vamos aqui para o dicionário, né? Esse dicionário eu comprei na Paulus Livraria, né? Aqui, ó, dicionário eu comprei na Paulus Livraria, uma editora católica, justamente para fazer essa pesquisa. O que é a palavra rachá? O termo rachá, ele primordialmente está aqui como malvado, né? E o que é malvado? Malvado na esfera ética, ele é o antônimo de honrado, né? O que é uma pessoa honrada, honrosa? Juridicamente, é uma pessoa justa. Então, rachá quer dizer injusta. E o que é injusto? Injusto é um indivíduo que não dá o que é de direito de outra pessoa. Chama aqui a atenção. Uma observação. Você se lembra da história de Davi e de Saul? Né? Se você for lá para 1 Samuel, ou é 2 Samuel, não lembro agora. Olha o que aconteceu. Davi já havia sido ungido rei. O espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito maligno apossou-se de Saul, né? O espírito do Senhor saiu de Saul para Davi e Saul começou a perseguir a Davi para matar a Davi. E Davi fugiu da sua presença, né? A gente tem que fugir da aparência do mal. Aí o que ocorreu? 2 oportunidades Davi teve para matar Saul. A primeira vez alguém disse: rapaz, foi Deus que te entregou. Ele disse: longe de mim. Por que longe de mim? Ainda que Saul estivesse na sua injustiça, querendo matar Davi para não perder a sua posição, Davi, porém, o que é que diz o resumo da lei? Tudo que quiserdes, amar ao próximo a ti mesmo, né? Jesus pega e faz assim, Mateus 7,12, ele dá outra, acaba esclarecendo. Tudo que quiserdes, tudo que tu queres, ou que quiserdes fazer, que os homens vos façam, faça você com eles. Isso é o princípio da justiça, gente. Que é o resumo da lei, é o cumprimento da lei. É você praticar justiça. Quando você é injusto, você é ímpio. Porque só pode ser considerado injusto aquele que conhece o que é justo e não faz. E usa disso de artimanha para se beneficiar disso. Transgredindo a lei. Leia o Salmo 15. Mastiga o Salmo 15. Então Davi, ele é um antônimo de rachá. Porque, ainda que ele estivesse correndo risco de vida, ele não usou desse artifício para passar na frente de Deus e usar da oportunidade para se beneficiar. Antes, o que foi que Davi disse? Que o Senhor julgue entre mim e ele. Então, rachá é o antônimo de justo, que quer dizer injusto. Ele é um antônimo também de inocente, que é o que? Culpado. Porque alguém é considerado culpado porque ele transgrediu alguma norma. Logo, ele deve ser julgado e cumprir a pena de acordo com o rigor da lei. Rachá também
Então aqui eu vou dar algum significado do termo rachá, que quer dizer, na esfera ética, ele é malvado, perverso, depravado, imoral, desonesto, protervo. Na esfera jurídica, ele é iníquo, iniquidade. O que é que João fala lá na sua primeira carta? Porque iniquidade é transgressão da lei. Volto a dizer, uma pessoa não pode ser considerada ímpia se ela não consegue algum nome, se a pessoa não conhece a palavra. Porque Deus não leva em consideração o tempo da vossa ignorância. Então, rachá, no sentido ético, ele é malvado, é perverso, depravado, imoral, desonesto, protervo. No sentido jurídico, ou na esfera jurídica, ele é injusto, iníquo, delinquente, criminoso. Entendeu? Na esfera forense, ele é o quê? Culpado. Ele é réu. Ele deve ser condenado. Então, gente, nós vemos aqui o Salmo 94. Veja bem o que é que diz lá. Ímpio. Ó. Admatai rechaim. Rechaim. Essas duas letras aqui indicam que é plural. Aqui é a raiz. Rachá. Né? Matai rechaim Jeová. Até quando os ímpios, ó Senhor, até quando os ímpios festejarão, né? Aí, por que ele acaba dizendo até quando os ímpios festejarão? Olha o que ele fala aqui, ó. Alemaná, Veger, Yaharogu, Vitomin, Yaretsehu. O que quer dizer isso? A viúva e o estrangeiro, eles exterminam, eles matam, fazem morrer. O órfão assassina. A viúva e o estrangeiro, o que é o estrangeiro? Aquele que está peregrinando na terra, que segundo a lei judaica, né? A lei judaica, ela deixa muito bem claro que deviam socorrer os órfãos, a viúva e os estrangeiros. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 29, 23. Êxodo 23, né? Algumas referências aqui, só para você ver por quê. As palavras, gente, na palavra, para o judeu, quando ele lê, ele compreende porque ele já conhece. Desde criança, gente, a partir dos 5 anos, eles são ensinados a decorar, eles têm que decorar a Torá, todas elas, sem exceção. Para fazer a seleção dos mestres em Israel, eles passam por esse processo. A partir dos 5 anos, eles são instruídos. Olha o que está escrito aqui, 23:9, ó. Não oprimirás o estrangeiro, conheceis porque vocês sabem como é a vida do estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Entendeu? De novo a lei, ó. Tudo o que quiserdes que os homens os façam, façam vocês por ele. Então, por que o salmista no Salmo 94:3 pergunta: até quando os ímpios, ó Senhor, até quando os ímpios festejarão? Porque a viúva e o imigrante, eles fazem morrer, ou seja, matam de fome, não dá o que é de direito a eles. E o que? Assassinam os órfãos, eles assassinam, né? Eles são homicidas de crianças. Por quê? Se mata, se não alimenta os estrangeiros e principalmente as viúvas, os seus filhos pequenos, o que acontece com eles, né? Os órfãos também que são abandonados, que não tem pai, não tem mãe, morrem de fome. E até um trocadilho, matam e assassinam. Aí você vai para Deuteronômio 14. Isso é lei, gente. Quando eles faziam isso, eles estavam o quê? Transgredindo, desobedecendo a lei. Então só se pode chamar de ímpio a pessoa que sabe
alguma norma que ele tem que obedecer, que foi prescrita para ele, e ele não obedece. Deuteronômio 14, 28. Olha, a cada 3 anos tomarás o dízimo da tua colheita no terceiro ano e o colocarás em tuas portas. Virá então o levita, pois ele não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas tuas cidades, e eles comerão e se saciarão. Deste modo o Senhor teu Deus te abençoará em todo o trabalho que tua mão realizar. Então era lei em Israel. Não precisava o povo pedir esmola, né? A atitude de pedir esmola veio quando Roma tomou posse. Quando os impérios conquistaram, e principalmente no tempo de Jesus, quando Roma tomou posse. Porque todos tinham que pagar tributo. Tinham que pedir esmola para pagar o tributo e para se alimentarem. Mais 2 textos, vou adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Deuteronômio capítulo 24, versículo 17 a 22. Olha o que diz aqui, ó. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomará como penhor a roupa da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. Quando estiver ceifado a colheita do teu campo, e esquecerdes um feixe, não volte para pegá-lo. Ele é do estrangeiro, do órfão e da viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o teu trabalho de tuas mãos. Quando sacudido o fruto da tua oliveira, não repasse os ramos, o resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Está vendo aqui? Recorda que foste escravo na terra do Egito, por isso eu te ordeno agir deste modo. Então, gente, tudo isso aqui era norma. Que israelita não era estrangeiro, que eu vou chegar nessa parte estrangeiro, como era chamado os estrangeiros, né? E por último, Números capítulo 18, Números 18, 20. Como é que as pessoas que não eram judia, que não era israelita, que a Bíblia chama? Toda vez que a Bíblia volta a dizer chamar de ímpio, como está lá no Salmo 1, né? Está falando de israelita, independente da tribo, que não obedeciam à lei. Diz assim, ó, Números 18, 20. O Senhor disse a Arão: não terás herança alguma ou parte na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Né? Aqui o Senhor falando acerca de Arão. Então, toda vez, gente, olha o que diz aqui o texto, o contexto. Diz o quê? Que esses ímpios não dava, né, eles, a viúva e o estrangeiro, né, veguer, eles matavam, faziam morrer, e aos órfãos eles assassinavam. Agora no Salmo 15, olha como está escrito aqui, ó. Lama Yomeru Hagoim Aye Na Elohehem. Para que dirão as nações: cadê o Deus de vós? Está vendo aqui a palavra Hagoim? Isso aqui é o artigo. Aqui é a raiz, ó, G, O, I. E aqui indica a forma plural. Esse goi, essas 3 letras aqui, essa aqui, ó, tá vendo? Goi. Goi quer dizer gente, ó, gente, povo. Goim quer dizer gente, povos, né? Que os israelitas é transliterado na nossa versões como que, é versado nas nossas versões como que as gentes, as nações. Catolicamente romana falando, quer dizer pagão. E o que é pagão? Que não pertence à religião judaica, no caso pagão a católica, né? Então,
quando a Bíblia usava o termo para falar de pessoas que não eram israelitas, era sempre, ó, goi. Goi, no plural, ha-goi. Ha quer dizer, aqui é o artigo no hebraico, que é que nem no inglês. The no inglês quer dizer o quê? A, o, as, os. Não é isso? É tanto plural como singular, tanto feminino como masculino. No hebraico a mesma coisa. Tem algumas regras que eu não vou explicar aqui, que isso não vale a pena agora, né? Mas o que? Ha-goim. Olha a diferença de rachar para goim. Entendeu a diferença? Então, ímpio, volta a falar. Tá aqui, ó. Juridicamente falando, na esfera jurídica é o quê? Ele é injusto, iníquo, delinquente, criminoso. E quem é criminoso, gente? Quem desobedece à lei. Então, como foi lido aqui em Romanos, capítulo 7, né? Nós não sabemos, não conhecemos a lei, como está lá em Romanos capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue? Agora, se eu me digo crente, frequentador de congregação, né, que diz que segue ali aquele ritual, que biblicamente, né, eu não vou nem tocar nesse assunto, que aqui o assunto é outro. Diz o que? Em Romanos capítulo 7, a partir do 7. Que diremos então que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei, pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçará. Então, onde não há lei, não tem como dizer que é pecado. Entendeu, gente? Então, vamos corrigir a partir de hoje. Não vamos acusar de criminoso quem não conhece alguma coisa, quem não assume esse compromisso. Porque Jesus disse o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Se eu assumo esse compromisso e acabo não obedecendo, aí eu sou chamado de ímpio. Aí eu posso ser, né, ser taxado, ser adjetivado de ímpio. Mas enquanto eu não conheço a lei, olha o que diz aqui Romanos capítulo 2, para encerrar. Aqui, ó. A partir do 1. Por isso é inexcusável ao homem, quem quer que seja, que te arvoras em juiz, porque julgando a outra e condena a ti mesmo, pois pratica as mesmas coisas que tu julgas. Sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações. Ou pensas tu que julgando os que tais assim pratica, e tu mesmo praticas, que escapará do juízo? Ou despreza a riqueza e a sua bondade, paciência e longanimidade, desconhecer que a benignidade de Deus te convida à conversão. Ora, com a tua obstinação, tá vendo? E com o coração impetinente, acumula contra ti um monte de ira no dia da ira em que se revelará o justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Vida eterna para aqueles que, pela constância do bem, visam a glória e honra e incorruptibilidade. E a ira e indignação para os egoístas, rebeldes à verdade e submissos à injustiça. Tribulação e angústia para todo aquele que pratica o mal, tanto para o judeu como para o grego. Glória, honra e paz para aquele que pratica o bem, como o judeu, em primeiro lugar, e segundo, também o grego. Porque Deus não faz acepção. Portanto, todos aqueles que pecarem sem lei perecerão. E todos aqueles que pecarem com lei, eles serão julgados segundo a lei. Porque não são os que ouvem a lei justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Quando então os gentios, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, eles, não tendo lei para si mesmos, são lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando isso testemunho constante com sua consciência e seus pensamentos, que alternadamente se acusa ou defende, no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará por Cristo as nações. Ora, tu que te denomina judeu, e descansa na lei, e te gloria em Deus, tu que conheces a sua vontade, conheces a sua vontade, a vontade de quem? De Deus. E qual é essa vontade de Deus? É o que está na lei. Olha o que diz aqui. Instruído pela lei, sabe discernir o que é melhor.
Então todo conhecedor, gente, sabe o que é certo e o que é errado. Obedece ou não, se quiser. Diz o quê? Que está convencido de ser cego, o guia dos cegos, e luz do que anda em trevas, educador dos ignorantes, e mestre do que não sabe, possuindo na lei a expressão da ciência e da verdade. Ora, tu que ensina aos outros, não ensina a ti mesmo? Prega que não deve furtar e furta, proíbe o adultério e comete adultério, abomina os ídolos e rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado. Certamente a circuncisão é útil. A circuncisão. Quem que não era judeu era circuncidado, gente? E hoje em dia, quem que não é judeu e é circuncidado? Entendeu? Como é que a lei está falando aqui acerca de ímpio na Bíblia? Só era circuncidado algum gentil quando ele aderiu ao judaísmo. E aí seria o quê? Um prosélito. Então, se portanto o incircunciso guardar os preceitos da lei, porventura sua incircuncisão não será considerada circuncisão? E o fisicamente incircunciso, cumpridor da lei, julgará a ti, apesar da letra e da circuncisão, és transgressor, és um rachá. Então, pois a verdade, o verdadeiro judeu não é aquele que tal aparece externamente, nem a verdadeira circuncisão é que é visível, mas judeu é aquele que no interior, e a verdade circuncisão é do coração, segundo o Espírito e não segundo a letra. Aí está quem recebe louvor, não dos homens, mas de Deus. Então, volto a dizer que Ad matai rishaim yevá, até quando os ímpios ao Senhor, Ad matai rishaim alodzu, até quando os ímpios festejarão, né? Alemaná vege yeharogu vitomaim yeritzehu. A viúva e o imigrante eles matam, fazem morrer, e os órfãos assassinam, né? Quem são esses? Os transgressores da lei. Os que são circuncidados na carne, mas incircuncisos de coração, né? Como Estevão fala lá no capítulo 6 de Atos. E aqui diz o que? Lama yomeru hagoim. Aiena, né? Aiena Elohim. Para que dirão as nações? Cadê o Deus de vós? As nações. Então, as pessoas que não eram judias, que não eram crentes na Bíblia, é chamado de goi, singular, ou goim, plural, né? Os pagões, os gentios, os povos, as gentes, as nações. E quem era judeu e era transgressor da lei era chamado de ímpio. É só você ver, gente, é só ver o contexto que está inserido essa palavra. Olha o contexto e você vai ver. Amém? Eu espero que tenha ajudado, que Deus em Cristo continue a nos abençoar. A paz.